Boa noite, povo de Deus, tudo bem? Bendito seja Deus. Quem não conhece, sou o diácono Lúcio Júnior, sou o fundador da comunidade Sede de Deus, sou o diácono há 1 ano e meio, ainda bem novinho, e muito feliz de hoje poder pregar em casa, né? Pregar para essa comunidade que o Senhor um dia trouxe ao meu coração e se faz real cada dia, junto com todos vocês e com a participação e oração de cada um. Meus irmãos, já quero começar louvando e bendizendo o nome do Senhor por aquilo que Ele colocou no meu coração para essa noite, porque eu creio que para muitos de nós, hoje será uma noite marcada por um recomeço, por um recomeçar daquilo que um dia o Senhor colocou no nosso coração e nós deixamos de canto. Essa noite é um convite para voltarmos a sonhar, para pegar aqueles projetos que um dia nós trabalhamos tanto com eles e nós jogamos no fundo de uma gaveta e há tanto tempo está lá esquecido. É noite de retomar esses projetos, é noite de nos recordarmos de tudo aquilo que o Senhor um dia falou para nós, quando estávamos em oração, junto em intimidade com Deus, e com o passar do tempo, nós não vimos, não tocamos na realização dessa promessa, e nós acabamos esquecendo. Nessa noite, o Senhor deseja para mim e para você, que nós possamos voltar a sonhar tudo aquilo que um dia o Senhor plantou no nosso coração, amém? Se você quer voltar a sonhar, dá uma salva de palmas bem bonita para Jesus, vai. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, aleluia. Pega a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Mateus 5, 17. Achou? A palavra nos diz assim: quem trouxe acompanha na sua Bíblia, e quem não trouxe, com toda reverência, escuta aquilo que o Senhor tem para nos falar. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra, antes que desapareça um jota, um traço da lei. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar, os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Vou ler mais uma vez o primeiro versículo, presta atenção. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Desde o início deste evangelho, Jesus já deixa claro que Ele não veio para colocar um ponto final nessa história. Ele diz: eu não vim para abolir a lei nem os profetas. Então é preciso entender o que significa as leis e o que significam os profetas citados por Jesus nessa palavra. As leis têm uma função clara: colocar limite na sociedade. Imagina o que seria uma sociedade sem leis. Imagina uma casa sem regras. Imagina a bagunça que seria. Então, as leis, elas servem para nos manter num caminho correto. As leis nos mostram aquilo que nós podemos fazer e aquilo que nós não podemos fazer, porque se nós fizermos, nós estaremos caminhando fora daquilo que é próprio de toda uma sociedade, de uma casa, de uma família, amém? Então nós podemos comparar as leis como as margens de um rio.
as margens de um rio servem para limitar, para dar limite para o rio. Só que elas não servem para parar o rio, elas servem para limitá-lo. Mas o rio, ele tem o seu propósito. O rio, ele tem um caminho que ele precisa seguir. Porque se nós fecharmos um rio, ele deixa de ser um rio. Porque ele perde o seu propósito, ele perde a sua essência, ele passa a ser uma lagoa, ele passa a ser um açude, mas não é mais um rio, porque ele perdeu o seu propósito. E qual é o destino do rio? Qual é a finalidade de um rio? Desaguar no... Ele tem uma finalidade. E essas margens o conduzem para que ele possa chegar à sua finalidade, ao seu propósito. Os profetas também têm uma finalidade. Qual é a finalidade do profeta? Apontar para o Messias que há de vir. Os profetas são aqueles que, quando nós nos desviamos, ou seja, quando nós infringimos a margem, infringimos as leis, o profeta, ele se levanta e grita: ei, nós infringimos a margem, volta. O profeta é aquele que nos chama de volta quando nós saímos do curso, quando nós saímos do caminho. É o profeta que vem nos alertar: ei, volta, porque nesse caminho que está tomando, não vai chegar ao seu destino. E o destino qual é? Chegar a contemplar o Messias que há de vir. Então, quando o povo de Sodoma e Gomorra, eles não ouviram os profetas e não respeitaram as leis, eles se perderam. E para aquele povo não chegou o cumprimento da promessa, ou seja, eles não contemplaram o Messias. E aí nós vimos Jesus falar: olha, eu não vim para extinguir nem as leis que limitam, que mostram que vocês não podem sair do lugar, nem os profetas que têm apontado para uma direção, mas eu vim para trazer a perfeição. E aí, meus irmãos, que perfeição é essa? Jesus, ele deixa claro nessa noite: ele não veio para colocar um ponto final na história, mas ele veio para permitir que essa história continue. Entenda, Deus, ele não te criou para que a sua história pare pelo meio do caminho. O Senhor, ele não te criou com tanto carinho, com tanto amor, para que a tua história fique parada pelo meio do caminho, porque você não conheceu as regras ou porque você não ouviu os profetas. Mas o Senhor te criou para um propósito, e ele vem para trazer a perfeição, porque nós chegaremos naquilo que um dia o Senhor prometeu para a nossa vida. Amém? Meus irmãos, quantas coisas, quantos sonhos o Senhor colocou no nosso coração ao longo da nossa história, e nós fomos deixando de lado, e nós esquecemos. Quantos projetos aqui, quantos projetos, que um dia nós sonhamos com o Senhor, rezamos, apresentamos para Deus, e era uma certeza do nosso coração, mas muitas coisas foram acontecendo ao longo do caminho, e nós acabamos esquecendo, deixando de canto. É preciso retomar esses projetos. Quantas profecias o Senhor fez na nossa vida? Quem lembra aí de profecias que o Senhor falou há tanto tempo e ainda não se cumpriram? Levanta a mão. Oh, glória a Deus. Pensei que era só eu. Quantas coisas o Senhor nos prometeu e nós ainda não conseguimos tocar no cumprimento dessa promessa. Levanta a mão direita assim bem alto, vai, levanta a mão direita, isso. Levanta a mão direita, isso, e olha para mim. Levanta a mão direita para tomar posse dessa palavra. Se você ainda não experimentou do cumprimento da promessa que o Senhor fez na tua vida, é porque ainda não chegou no fim. Se você ainda não experimentou, é porque não chegou ao fim. Mas aquele que prometeu, um dia irá realizar todas as coisas na sua vida. Amém? Dá um glória a Deus então.
Glória a Deus. Diácono, então por que eu esqueci de tudo? Porque os sonhos, os projetos foram para a gaveta, os sonhos eu esqueci, as profecias não se cumpriram, por quê? E aqui rapidinho eu quero listar 3 problemas que nos impedem de alcançar o cumprimento da promessa na nossa vida. Primeiro, o ambiente a qual nós vivemos. A pessoa quer fazer dieta, mas ela fala, hoje eu vou começar a dieta. Aí todo mundo chega em casa com chocolate, bolo, coloca tudo em cima da mesa. O que a pessoa vai falar? Eu começo quando? Segunda-feira eu começo. A gente fala para quem está em casa assim, não, eu vou começar a fazer dieta. Aí a pessoa que está ali do lado começa a oferecer doce, chocolate. Vamos sair para comer uma pizza. Já viu que parece que a gente recebe mais convite nessa hora? Misericórdia. Parece que o capeta vem vestido de entregador do iFood. É uma tentação. Então, nós precisamos tomar cuidado com o ambiente ao qual nós estamos inseridos. Porque se nós estamos inseridos em lugares e pessoas que só têm um pensamento para baixo, não, isso não vai acontecer. Não, meu sonho é fazer uma faculdade. Aí no nosso ambiente a gente só escuta o quê? Não, na nossa família nunca ninguém se formou. Esquece isso, esquece. Não, eu vou para a igreja. Na nossa casa aqui ninguém nunca foi. E Deus sempre fez de tudo. Tá, não precisei não. Aí nós estamos, não, eu quero viver uma fidelidade em Deus, eu quero ouvir, eu quero enxergar esse Messias que os profetas pregaram, anunciaram. Eu quero viver sim, guiado por essas leis que me trazem o equilíbrio, que não me permitem desviar nenhum passo para a direita, nem para a esquerda. Eu quero. E aí dentro da nossa casa a gente vê de tudo. No ambiente que nós vivemos, todo mundo acredita em signos, todo mundo acredita em cartomante, todo mundo vê na borra do café. Quando eu vejo a borra do café, eu fico triste porque eu vejo que o café acabou. Então precisa fazer mais café. Eu começo a acreditar em tantas superstições. E aí eu vou lá, eu vou comprar uma... Como é que é o nome da... Espada de São Jorge, né? Vou botar para espantar mal olhado. Não, a espada de São Jorge é para olho gordo, né? Para olho gordo, é para olho gordo. Eu vou pegar uma figa e vou botar na gaiola do passarinho. Aqui tem muito disso. Vou botar na gaiola do passarinho para ele não morrer de peito seco. E nós começamos, aí o nosso ambiente acredita em tudo. E nós vamos sendo condicionados ao ambiente ao qual nós estamos inseridos. Vocês lembram no Evangelho que diz que Jesus estava passando e saiu um homem possuído pelo demônio de dentro do cemitério. Aquele homem estava vivendo uma cultura de morte, porque ele vivia onde? No lugar o ambiente ao qual nós estamos inseridos, ele vai dizer muito daquilo que nós vivemos e daquilo que nós acreditamos. Diácono, o que eu tenho que fazer então? Sai que é furada. Se você está num ambiente onde você não tem condições de mudá-lo, não está na sua responsabilidade alterá-lo, sai. Se você participa de um grupo de amigos, me desculpa, se você tem problema com o álcool, e você tem um grupo de amigos que vocês se reúnem sempre, e sempre que se reúne para beber, me desculpa, não vai mais no encontro. Não vai mais, até você conseguir lutar contra isso e se livrar desse mal. Se você todo dia fuma um cigarrinho no horário do intervalo e esse cigarro te faz mal, e aí você sabe que no horário do intervalo todos os funcionários, meus amigos, eles se reúnem naquele lugar para tomar um café e fumar um cigarro. Eu vou fazer outro horário de intervalo, porque daí eu vou sozinho, tomo meu café, mas não fumo meu cigarro. Ambiente, e a nossa responsabilidade está em mudar o ambiente ao qual nós estamos. E se nós não conseguimos mudá-lo, nós precisamos nos mudar desse ambiente, porque senão, meus irmãos, a promessa nunca se cumpre. Nunca se cumpre. Segundo ponto,
escutar pessoas erradas. Padre Léo, ele falava: se for pedir conselho para alguém, procura a pessoa mais ocupada que você conhece. Porque se a pessoa ela não para um segundo, ela é tão ocupada, se ela parar um minuto para te dar atenção, ela vai fazer valer a pena aquele um minuto que ela parou para te escutar. Agora a pessoa que tem tempo de sobra, esse aí ele vai, não tem problema no que vai falar, porque ele pode falar tanto tempo à vontade. Se não der certo, depois fala outra coisa e está tudo tranquilo. Cuidado ao escutar as pessoas erradas. Sabe por quê? Porque o que tem de pessoas frustradas nesse mundo é algo gigantesco. E a gente partilha alguma luta nossa, e a pessoa, ao invés de nos colocar para cima, ela vai fazer o quê? Vai nos colocar para baixo. Quando nós partilhamos uma dor nossa, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai falar que é assim mesmo, tá tudo certo. Não, eu já passei por isso aí não é nada. Entenda, dor não se mede. Entenda isso, dor não se mede. Aquilo que para mim pode ser algo insignificante, para o meu irmão pode ser a razão de um grande problema na vida dele. Dor não se mede, não se mede. Dor não se compara. Então, portanto, nós vamos encontrar pessoas que ao falar da nossa dor, eles vão falar: não, isso aí não é nada, besteira, eu já passei por isso. As pessoas vão falar pra gente abandonar tudo. Lembra lá que eu falei até no retiro, né? Policarpo de Esmirna, todo mundo aconselhava ele: ô Policarpo, fala que nega o teu Deus aí, tu sobrevive e tá tudo certo, teu Deus perdoa. Mas do outro lado tinha os amigos de Policarpo, que falavam para Policarpo: Policarpo, te comporta como um homem. Te comporta como um homem e não nega o nosso Senhor. Se comporta como um homem. Aqueles irmãos estavam sendo perseguidos também, tinham pouco tempo. Cuidado ao escutar as pessoas erradas. Quando for ouvir alguém partilhar o seu problema, partilhar a sua dor, partilhar as suas dificuldades, olha para a pessoa, vê quais são os conceitos de vida que ele tem, o que ele busca para a vida dele, o que tem como prioridades. Observa a pessoa e vê se ela vai poder te dar um direcionamento correto, porque senão o que ela vai fazer é matar os teus sonhos. Esquece, esse projeto não vai dar certo. Ninguém vai conseguir, ninguém conseguiu até agora, como você vai conseguir? Tem um ditado que fala: foguete não dá ré, já ouviram? Agora dá, porque o Elon Musk não deu ouvidos para aqueles que falavam que foguete não dá ré. O foguete dele vai para o céu, não sabia? O foguete do Elon Musk, ele vai para o espaço e ele volta e consegue aterrissar. Por isso que eram tipo 600, 700 milhões para fazer uma missão para o céu, para o espaço. O dele ele faz com 60, porque ele reutiliza a aeronave, né, o foguete. Os outros explodem no espaço, ele não. Porque ele não ouviu aqueles que falaram que ele nunca ia conseguir. Tem muitos que vão falar que nós nunca conseguiremos chegar a ser santos. Tem muitos que vão falar que aquilo que a gente busca para a nossa vida é exagero, é radicalidade demais. Cuidado, porque pessoas frustradas estão preparados para frustrar outras pessoas. Ser o ponto que pode matar os nossos sonhos, sabe qual é? Chuta quem é? É uma pessoa. Quem é? Exatamente. Eu mesmo. Ninguém é capaz de matar os meus sonhos melhor do que eu mesmo.
Porque daí eu olho para aquilo que Deus prometeu na minha vida, e ao invés de eu confiar na ação de Deus, no poder de Deus, eu olho para a minha humanidade, para a minha pequenez, e acabo, por ter sido influenciado por outras pessoas, eu tomo posse de tudo isso, e eu acredito que não dava certo mesmo, eu sou muito fraco. É claro, miserável, que você é fraco, mas quem realiza tudo em nós não é a nossa força, é Deus. São Paulo, o Senhor fala para Paulo: é na tua fraqueza que se manifesta a minha força. Quando estou fraco, aí é que estou forte. Quando eu estou fraco, aí que eu estou forte, porque aí a graça de Deus se manifesta na minha vida. E quando nós queremos medir aquilo que Deus pode fazer na nossa vida, aquilo que nós podemos conquistar nesse mundo, aquilo que nós podemos sonhar ou não, com a nossa medida daquilo que nós podemos ou não fazer, nós iremos nos frustrar. Mas é preciso entender que se o Senhor prometeu, Ele irá cumprir. Ele irá cumprir. Portanto, meus irmãos, ao olhar para a minha pequenez, eu devo glorificar a Deus, porque o Senhor, ao olhar para minhas misérias, Ele agiu com misericórdia. Eu era um homem extremamente tímido. Um dia o Senhor, quando rezávamos, o Paulo conduzia a oração, eu falava: Senhor, obrigado. Porque um dia, quando eu cheguei do retiro, nunca tinha pregado, eu cheguei do retiro, eu falei: eu quero pregar igual aquele cara lá que pregou o retiro para nós. E eu me ajoelhei na cama, sozinho, me ajoelhei e comecei a falar com Deus: Senhor, faça de mim um pregador, ó. Ah, se eu tivesse coragem. E aí eu abri a Bíblia, pá, e o Senhor falou: vinde após mim, eu te farei pescador de homens. Enquanto nós rezávamos, eu falava: Senhor, obrigado, porque um dia o Senhor me prometeu que eu seria pescador de homens, mesmo quando eu era fraco. Hoje ainda, o Senhor continua na minha fraqueza se manifestando, porque é Ele que realiza. E na minha timidez, Ele me usou para poder curar a timidez de muitos. Dirão para você que é impossível. Irão falar que os nossos sonhos são loucuras. Muitos nos farão desacreditar dos projetos que o Senhor colocou no nosso coração. Mas se um dia o Senhor prometeu, se nós ainda não conseguimos tocar na realização dessa promessa, é porque ainda não chegou no fim. É porque o rio ainda está no seu curso. É porque o rio ainda está sendo conduzido para o seu destino. Para a gente rezar, eu quero repetir mais uma vez para você: Deus não te criou para você ficar pelo meio do caminho. O Senhor, Ele não te criou para ficar pelo meio do caminho. Ele é aquele que veio trazer a perfeição, as leis e os profetas. Ele veio trazer a perfeição. E com o Senhor, aquilo que parecia impossível, como diz a canção, né? Aquilo que parecia impossível se realizará na nossa vida, amém? Se você acredita, vai ficando de pé para a gente rezar. E eu já quero pedir para que o Senhor possa tocar sobre o teu coração e te fazer recordar de todos os projetos engavetados, todos os sonhos com Deus, de todas as promessas, profecias que foram lançadas ao longo do tempo sobre a tua vida, e que você acabou esquecendo, que você possa recordar de tudo aquilo que Ele um dia prometeu, e que você possa ir renovando esta aliança com o Senhor, e vai dizendo para Ele: Senhor, eu quero voltar aos meus sonhos, os sonhos que um dia sonhei contigo. Eu quero voltar aos projetos, eu quero voltar às profecias, por mais que tentem calar a voz do Senhor que grita em meu coração. Eu creio, Senhor, que para ti nada é impossível, e eu tocarei no cumprimento da tua promessa em minha vida. Eu creio, Senhor,
Por mais que muitos não acreditem, eu acredito que o milagre se realizará. Houve noite que pudesse impedir. Se você conhece, canta, vai. O nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Canta do início, vai. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, lado de Jesus. Ergue teus braços, vai, ergue teus braços. Aquilo que parecia se vê. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. vai falando para Jesus. Eu creio nas tuas promessas, Senhor. Eu quero voltar a sonhar, eu quero voltar a sonhar, eu quero sim planejar novas coisas, novos voos contigo, Senhor. Eu creio que aquilo que prometeste, Senhor, aquilo que prometeste na minha vida naquela noite irá se cumprir. Eu creio, Senhor, que o Senhor não coloca uma história na nossa vida sem colocar o cumprimento dela. Senhor, que assim como o rio deságua no mar, nós também iremos chegar ao cumprimento da promessa, e nós um dia nos encontraremos contigo em tua glória. Aleluia, Senhor. Nós cremos, Senhor, que aquilo que para o mundo parecia impossível, Senhor, nós cremos que não é, porque para ti nos garante a palavra, nada é possível. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar vida. Este rio que emana lá da cruz de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra este rio que emana lá da cruz, do lado. Levante
seus braços. Diga Isso, aquilo. para tomar posse dessa graça. Parece impossível. Canta aquele que crê. Aquilo que parecia Aleluia. não ter saída. Aquilo que parecia, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Só a nossa voz agora. Aquilo que parecia impossível, o que parecia não ter saída, Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. mais uma vez. Só a nossa voz. Aquilo que parecia impossível. Canta tomando posse, vai. Aquilo que parecia impossível, Nada é impossível para Ele. aquilo que parecia não ter saída, Aquele que plantou entre lágrimas colherá com alegria. parecia ser minha morte, mas Jesus, minha sorte, estou aqui com verdade. Levante seus braços, receba aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Se você acredita nisso, glorifica o nome do Senhor. Fala obrigado, Jesus, nós te agradecemos essa noite pela tua palavra, pelos sonhos plantados em nosso coração. Nós te louvamos, Senhor, por cada profecia lançada sobre a nossa vida. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos tirou de um lugar onde era o fundo do abismo e o Senhor nos colocou diante do teu trono. Nós te louvamos, Senhor, porque todas as noites em que choramos, o Senhor secou as nossas lágrimas e nos colocou na tua presença confiantes, porque o cumprimento da promessa chegará na nossa vida, e se ainda não chegou é porque ainda não é o fim. Cremos, bendito seja, Senhor, bendito seja teu santo nome. Parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Se você acredita nisso, faz barulho para Jesus, vai, uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia, bendito seja, Senhor. Glórias sejam dadas a ti, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, povo. Glória a Deus.